Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui hoje num formato um pouquinho diferente, um pouco mais descontraído, sentados aqui para ver o que vocês acham desse novo jeito. Quem sabe a gente faz alguns podcasts, alguns capítulos sentados e aí. não que a gente não tivesse sentado nos outros também, a gente também estava sentado, mas tinha uma mesa no meio, vou deixar bem claro. É verdade. Claro que eu sou menorzinho, então parecia que eu estava sentado, às vezes eu estava de pé para ficar da altura deles. Mas tudo bem, era o que dava para fazer. É verdade também, convidados altos em alguns momentos, né? Até o cara fica um pouquinho menos desprovido de altura, acaba tendo uma dificuldade. Mas não, sentados estamos todos, né? Sentados de uma maneira diferente. Não podemos deixar de agradecer os nossos parceiros, Digitals, onde a tecnologia encontra arte, Scal, na vanguarda da educação odontológica, Conception, o que a gente faz tem a sua cara. Agora ele sabe bem, agora ele sabe bem, não erra mais. Não erra mais. E Paris Saint-Germain Academy. Você que tem um filho que queira ser o novo Neymar, lá é o lugar que você tem que levar. O Neymar, o Messi, alguém assim, Mbappé, só tem os caras bons saindo de lá. É verdade, é verdade. Então, se você quiser então levar seu filho lá, um lugar fantástico, onde ele vai sair de lá não só um grande jogador, mas uma grande pessoa, né, Fábio? Bom, hoje a gente está aqui com dois convidados, estão conversando sobre um assunto muito interessante. Eu quero aprender sobre tudo isso, estava conversando um pouquinho antes para entender o projeto deles. Gustavo Alberti e Juliana Zen, sejam muito bem-vindos. A gente está feliz de verdade por poder aprender, né? Eu acho que a nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão cheia de desafios, a gente passa aí com a nossa família querendo viver bem, e eu sei que vocês têm um projeto para organizar a vida das pessoas. Eu queria entender um pouco, queria que vocês conversassem, falar um pouquinho de vocês, da formação de vocês, de onde vieram, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre projetos. Puxa, Júlia. Eu começo. Bom, obrigada por nos convidarem, estou muito feliz em estar participando. A minha formação é na área da psicologia e eu confesso que eu sempre fui muito cética com a psicologia, eu sempre questionei muito. E eu sempre procurei entender um pouco mais, aprofundar, porque muitas vezes eu achava que aquela angústia, aquela emoção das pessoas não se limitava só ao emocional, existiam outras coisas juntos. E quando surgiu a neuropsicologia, né, eu fui buscar essa formação, fui buscar esses cursos, e aí eu comecei a entender que vai um pouco além, existem outras coisas envolvidas, né? E nesse caminhar eu fui cada vez mais me aprofundando dentro dessa área da neuropsicologia, e no caminho eu encontrei o Gustavo, né? Eu já tinha um projeto de trabalhar alguma coisa dentro dessa linha de tecnologia, de IA que estava surgindo, e o Gustavo tinha esse projeto já desenhado, né? E estava procurando também alguém dentro da área da saúde. E depois nós fomos incorporando os outros profissionais, os outros médicos juntos nesse nosso projeto. Foi um bom encontro. Então, eu sou o Gustavo, formação em tecnologia e design. E o design sempre para mim foi o desígnio, direção. E a tecnologia, porque na direção a gente encontra dados, né? Desígnio, direção, com design e dados. Então, a minha formação sempre foi nesse caminho. E quando eu encontrei essa turma da saúde, porque foi por causa de um acontecimento da vida pessoal, mas se transformou em algo em escala, né? Vamos pensar. Essa descoberta permitiu que a gente investisse, então, vamos encurtar essa distância, assim, do que a gente encontra nas pessoas. Tu falou, né, que tu acorda, da família, de vida e tal. A gente encontrou uma oportunidade aqui no meio, entre todos nós, assim, que é essa educação, quando a gente fala educação com saúde, educação com sentimentos, educação em escolher um doutor Fábio, em escolher o colega, um dentista e tudo mais. Então, quando a gente se encontrou, a gente primeiro, o que ela faz? O que ela preenche na vida de cada um? O que o Gustavo faz com tecnologia e direção? Aonde a gente encaixa? Porque quando a gente conecta, né, uma profissional que nem a Juliana, o Dr. Fábio e tudo mais, com a tecnologia a gente multiplica eles. A gente começou a encontrar espaços, mais espaços, né? E aí surgiu uma IA proprietária, um sistema onde a gente consiga conversar com mais gente ao mesmo tempo, rapidamente, e buscar dados anônimos para poder projetar futuro, olhando para o presente, e também entender, né, comportamentos que já seguem, né? Mas, enfim, o Gustavo entrou nessa questão, nessa costura da tecnologia com especialistas, né? Porque o Gustavo, vamos pensar, eu sou estatística, eu sou números, mas quando a gente fala de ciência e vida, tem que ter um Dr. Fábio, tem que ter uma Juliana, tem que ter outros colegas que
fazem parte do nosso grupo, tem que ter jurídico, tem que ter tudo que vocês imaginam de suporte para a gente poder oferecer algo seguro que realmente faça parte e sentido, né? Então, tecnologia por tecnologia é um facilitador, é um multiplicador. Mas o que a gente faz é conectar as pessoas certas, assim. Então, para mim, encontrar o Dr. Fábio, Juliana e outros colegas só preencheu aquilo que a gente entendeu que combina com todo mundo, que faz parte da vida, né? E aí a gente vai contando agora um pouquinho mais. O que eu imagino, o que eu quero que as pessoas entendam, o que eu também quero entender, é assim, bom, quem são as pessoas que vão fazer parte desse projeto? Como que as pessoas chegam, como que vocês divulgam o trabalho de vocês para que as pessoas, assim, bom, eu acho que para mim isso é interessante. Eu preciso de uma ajuda para organizar a minha vida, que é mais ou menos isso, né? Eu queria que vocês explicassem certinho como que é esse projeto, para que as pessoas possam, bom, eu acho que isso é para mim, tá? Porque nós estamos aqui para divulgar um negócio que é interessante. Eu acho que se a gente começar a pensar em inteligência artificial, eu já falei outras vezes, a gente conversou sobre IA em algumas áreas da saúde, cada vez mais as IAs estão ajudando em diversas áreas da saúde. Tipo, não é só, tipo, a gente às vezes até uma terapia as pessoas fazem com IA, ultimamente, sim, talvez não seja a melhor coisa, mas enfim, até isso a gente consegue. Mas aí ela traz tecnologia para a gente avaliar exames de imagem. A IA nos traz uma série de oportunidades para que a gente possa melhorar a nossa saúde. Mas eu confesso que é difícil a gente conseguir dizer assim, bom, a IA vai fazer isso para me ajudar. Eu acho que vocês estão querendo juntar isso tudo, agregar pessoas e ajudar essas pessoas a partir desse projeto, que foi o que eu entendi. Mas como que as pessoas chegam, como que as pessoas buscam vocês, ou como que vocês apresentam o trabalho para as outras pessoas? Pois é, eu só queria interromper um pouquinho, só para adicionar mais uma pimenta nessa história, que é a seguinte, a tecnologia e a medicina e a psicologia, ela nunca teve tanta atrelada às informações associadas à IA, né? A IA chegou, mas não é só compilar dados, não. É entender esses dados. Porque assim, Celso, imagina que a maneira que eu penso, eu fui no médico hoje, a IA pode me ajudar a fazer um diagnóstico até um pouco melhor, um pouco mais rápido, pode me facilitar, mas existe uma dissociação muito grande entre aquilo que o paciente fala comigo, fala com outro profissional gastro, fala com outro profissional neuro, vamos falar, o Marcelo Roxo, que participa do nosso grupo também, e daqui a um pouco essas informações ficam perdidas e tu não consegue unir. Só que o paciente é um só. Ele é uma pessoa só e com a mesma história. Ele não é simplesmente uma consulta. Ele é uma história. E essa história fica toda fragmentada, que daqui a pouco alguma parte da fragmentação está lá com a Juliana que eu não sei. Ou coisas que ele vem falar para mim que eu não sei e que a gente deveria unir. Talvez isso, eu acho que essa IA vai resolver ou vai tentar responder isso. Estou certo? Estou errado? Como é que funciona isso aí? Está certo. A gente chama hoje entre nós, né, uma pré-consulta, uma triagem, né, uma investigação inicial. Porque, de novo, a gente usa ela para facilitar, para chegar em mais dispositivos. Né? E essa coleta de dados, por mais que tu pode pegar uma IA e conversar e ela diagnosticar melhor que tu, só se ela foi feita e educada por alguém na tua competência. O que a gente fez desde o início, inclusive a gente tem aqui a IVE, né, MedMap e IVE. IVE é a nossa IA proprietária de saúde, construída por especialistas, faculdades e tudo mais. Sim. Diferente de um ChatGPT, que é entretenimento, a IVE desde o início é saúde. Só saúde, bibliotecas e guidelines de saúde. E ela está disponível há muito tempo, já 3 anos já é muito tempo aqui na região. E já atingiu 2 milhões de pessoas, elas conversam diariamente com a IVE. É uma IA de saúde emocional, de saúde contínua, que a gente chama de escutativa, né? Mas aí, o que tem a ver com o MedMap? A IVE já aprendeu a entender comportamento de pessoas. O que está fazendo mal? A gente aplica escalas ali de saúde, daí a gente tem a nossa psicóloga para isso. E isso nos trouxe para o MedMap. Peraí, a gente está ouvindo tanta gente aqui, está identificando um mar vermelho, que a gente chama, com muita oportunidade para trabalhar, né? Então, quando a gente convida aqui, daí sim, uma nova camada de especialistas, aí sim, os cientistas, aqueles que têm um nível muito acima das IAs que estão disponíveis. Porque esses que estão alimentando a IVE, esses profissionais. Assim. E quando a gente chega com um questionário que foi desenvolvido por
por eles, né, pelos colegas, a pergunta ela é assertiva, assim, para uma pré-consulta, para um início de conversa. E quando esse usuário, esse futuro paciente, ele responde, a nossa IA já tem uma resposta. Mas não é a resposta definitiva. É um caminho para que o Dr. Fábio, a Juliana, já enxerguem. Não, para esse aqui, essa é a linha da vida dele. Então, o MedMap ele entrou nesse sentido. Tu faz uma pré-consulta com ele, que é muito fácil. Tem um QR Code aqui, as pessoas podem fazer de casa, sem sair de casa, e automaticamente o sistema já distribui para todos os médicos profissionais que fazem parte do projeto. E isso é em todo o Brasil. E o que é a linha da vida, né? Quantas vezes eu vou me encontrar com o Dr. Fábio, dos meus 48 aos 70, 80, 90 anos? Quantas vezes eu vou ver ele? Assim? O que está relacionado a... Eu vou falar da minha questão masculina, mas o que está relacionado à psicologia, à psiquiatria, à neurologia, à minha questão cognitiva, à minha segurança de qualquer coisa, assim, de tomar de decisão? O MedMap ele tenta nos mostrar isso. Ele me educa a conversar melhor com o Dr. Fábio. Conversar melhor, chegar preparado já numa consulta, uma descoberta, né? E como a gente faz? A gente quer desenhar, né? Dentro, a gente já faz isso, né? Quando a gente desenha um plano da vida, dependendo do tipo de questionário que chegou no usuário, no futuro paciente, eu posso, inclusive, sinalizar para ele. Tu vai encontrar o colega, o dentista, 5 vezes até o final do ano que vem. Eu posso, nesse sentido, a gente usa dados para orientar a pessoa, para equipar ela, né, na decisão que ela toma hoje, né? Então a gente está mostrando uma linha longitudinal, é longa. A gente mostra para ti o que vai acontecer. E o usuário, o paciente futuro que vai ter que conversar com o Dr. Fábio, o Dr. Fábio tem esse histórico desenhado na tela dele. O que é prioritário? O que eu encontrei? Esse cara está inflamado, como é que eu vou fazer uma operação nele? Esse aqui tem não sei o que lá, como é que eu vou propor isso? Então o Dr. Fábio está municiado antes da pessoa chegar já no consultório. E quando chega, tem uma cauda, tem um histórico, e que é compartilhado. Quem usa o MedMap, a Juliana compartilha com o Fábio, que compartilha com o Roxo, compartilha com o Senat, com outros colegas. E não precisa ser só daqui, tá? O convite é que mais médicos usem, né, o MedMap e que a população se sinta segura, assim, em realmente ter uma avaliação com a competência desses profissionais, mas com a tecnologia que ela tem em casa, né? Já pensaste que muitos de nós temos um plano de saúde, correto? Mas tu já pensaste que muita gente não tem a orientação de quando procurar tal profissional, porque ele não dá essas informações a gente, ele nunca expõe essas informações, expõe às vezes no médico uma vez por ano. E essas informações começam a ser perdidas, que tu poderia ajudar ele lá na frente a evitar ter um problema. Hoje a gente fala, né, Celso, de medicina preventiva, correto? Mas é engraçado, a quantidade de diagnósticos de câncer que se faz é enorme. Cadê a prevenção disso aí? Tu faz o diagnóstico mais precoce. Será que se eu conseguir colocar esses dados de tudo que... A gente vai mudando, eu não tinha problema de pressão, hoje eu tenho. Se eu falei com o meu médico há 3 anos atrás que eu não tinha problema de pressão, hoje eu tenho que falar que mudou, hoje eu tenho. Hoje eu tomo medicamento para pressão. Então, a gente vai mudando. Então, se tu começas a alimentar essas informações, tu consegue ter um planejamento melhor para que quando tu chegares aos 100 anos, tu continue fazendo Ironman. Tu vai continuar fazendo. Por quê? Porque tu foste cuidando de algumas coisas que às vezes parece que são talvez não tão importantes, ou tu acaba te esquecendo de dar essas informações para os profissionais. Mas que aquele outro profissional lá na frente, que tu não tivesse a oportunidade de falar com ele, poderia ser importante aquela informação. Então, na hora que tu consegue juntar informações para vários profissionais, tu faz um mapa da vida. Tu faz uma ideia lá na frente. O que vai acontecer com esse cara? Parece uma coisa de outro mundo. Mas isso é planejar a vida. E isso é o que falta muita gente. A gente faz plano de saúde. Aí a gente vai no médico uma vez. Hoje eu atendi um monte de paciente que vem para minha consulta anual. E o que acontece nos outros dias do ano? Que a gente não sabe. Ele vem lá, em um determinado momento, me fala um monte de coisa, que daqui a pouquinho, talvez se ele tivesse com outro profissional, tivesse com alguém para ouvir ele mais, ele ia conseguir, opa, pera um pouquinho, mas eu estou entrando em depressão, poxa, a minha ereção não está boa, poxa, não é só ir no médico, será que eu não tenho que procurar um profissional? Ixi, a coisa está piorando. E ele não vai ter todo momento falando comigo, mas se ele tiver alguém ou algo para estar expondo, isso pode orientar direto, ele vai direto para a Juliana, olha aqui, ó, meu amigo, vai dar meleca aqui, vai procurar lá, vai procurar tal fulano, vai procurar tal ciclano, antes de dar o problema.
Isso é longevidade, isso é pensar em vida. Eu quero entender bem isso aí. Vamos pensar. Hoje eu sempre penso, a gente conversou com todos os candidatos a prefeito há 2 anos atrás e a gente perguntava para eles. Eu não consigo entender por que hoje a gente não tem, por exemplo, um centro de informações de todos os exames dos pacientes que... Eu estou pensando numa questão populacional. Claro. Né? Hoje a gente faz um exame de imagem. Daqui a 2 anos se perdeu aquele exame, aí tem que pedir outro exame. O cara fez o exame de sangue. Não tem, isso é ainda analógico, escrito à mão. Sim. Eu acho um absurdo um negócio desse, que só gera custo e vontade política às vezes não tem de que aconteça, para que a gente tenha essas informações, para que a gente tenha um longo prazo e a gente tenha um controle desse paciente que veio lá 2 anos atrás fazer um exame e voltou lá. Bom, vamos partir desse primeiro momento. Talvez, pelo que eu entendo do MedMap, né, que é o que vocês fizeram, vocês vão juntar. Eu quero que as pessoas... Talvez sejam as dúvidas que as pessoas têm, né? Com certeza. Inicialmente, um centro de informações sobre todo o histórico médico, psicológico, dentário do paciente. Né? Depois disso, a gente vai ter pessoas que vão conseguir, que fazem parte desse sistema do MedMap e pode ter acesso às informações, né? Para depois, por exemplo, o Fábio, ele vai ter acesso às informações, aí eu imagino que seja por... o usuário vai liberar esse acesso, porque o profissional deve ter alguma coisa jurídica nisso, até é bom depois a gente perguntar sobre essa questão que eu acho muito importante a gente levantar, principalmente agora com essa questão da lei de proteção de dados, cada vez mais em voga e mais complexa, né? E mais sendo cobrada, a gente tem um monte de coisa tendo que responder, enfim, por estar com informações e com perigo de vazar alguma informação. Bom, e junto a tudo isso, existe uma IA que, na verdade, direciona as pessoas. Então, basicamente, pelo que eu entendi, é isso. Vocês treinaram, vamos pensar, um agente, acredito eu, não sei se é agente mesmo, ou é uma IA mesmo desenvolvida a partir de um banco de dados, eu não sei, aí eu já não entendo. Sou dentista, não sei da parte de tecnologia, mas essa IA, ela, dentro desse MedMap da pessoa, ela vai te orientar a partir das informações que ela tem, onde ela procura. Eu acho que, basicamente, se a gente fosse resumir, é isso? Ou eu estou longe de explicar para as pessoas como é que é o MedMap? Porque, pensa assim, se eu sou um usuário, eu quero entrar ali, puxa, isso tudo é muito interessante para mim. Um usuário, ele é atendido pela plataforma, ele não entra na plataforma, ele é atendido. O Dr. Fábio compartilha com seus pacientes um link do MedMap. A nossa consulta pública, que existe, uma pré-consulta, uma conversa, né, inicial, uma triagem, ela é feita, então, com acordo, né, tipo uma prefeitura. Já vamos falar, então, de cidades. Né? Uma cidade nos usa para fazer uma avaliação da população. E ali dentro, a gente que define com os profissionais que indicadores a gente vai mapear. É inflamação, hábitos de vida, saúde emocional, potência, saúde masculina e feminina e tal. Aí sim, esse link que a IA vai preparar, porque a gente fala para ela o que tem que estar configurado, mas porque a gente configurou, aí esse link chega na população. É só isso que chega no usuário final, esse acesso a esse formulário, essa conversa, que pode ser pergunta e resposta, pode ser voz, e pode ser outros formatos, chat, o que for. A IA está nesse sentido. E aí, quando eu falo da nossa IA, que não é um agente, é uma IA proprietária, ela é um banco de dados diferente, construído justamente para recomendar, tem uma rede neural, tem muita coisa ali dentro. Ela tem bibliotecas, primeiro, mas só é validado pelo médico que usa. Se o médico não usa, ele não concorda, a IA não avança. Então, a gente tem lá uma área dentro da ferramenta onde os médicos educam ela na prática. Usa, concorda com a resposta da IA, ok, ela aprende. Se não, ignora. Então, tem um monte de regra de negócio aqui dentro. Mas a nossa IA, ela serve para quê? Para mostrar para o médico os pontos de alerta, mas nunca de decisão. A decisão é do profissional. Qualquer profissional. Tu pode ser um profissional do MedMap. Tu vai atender, é o Celso, né? O Celso vai atender todos os pacientes, todos os alunos. Tu pode fazer pesquisa com toda a tua base. Do tema que tu quiser dentro da saúde. Aí entra essa questão de LGPD. Tu pode fazer 100% anônimo, uma pesquisa, ou identificado. A gente tem todo o compliance jurídico de tudo.
Porque desde o início a nossa empresa é 100% LGPD Design. A gente nasceu LGPD. A nossa IVE, tu não tem que se cadastrar para usar a IVE, a nossa IA. Tu não tem que se cadastrar, só tem que usar. Clicou, funciona. Aqui não, aqui tu te cadastra. Tu permite que o médico analise os teus indicadores, essa pré-avaliação. E aí o que vai acontecer daqui para frente é sempre decisão do médico. A IA, ela participa, ela tem chat com o médico, sim, ela conversa com o médico, ela analisa indicadores, mas ela vai esperar. Quem que decide? Profissional. E o usuário, depois de qualquer resposta que vai ter para frente, não é tudo automatizado. Se o médico concordar e tem que chegar a esse plano de vida para o paciente, aí é paciente. Aqui é um usuário que está querendo saber como é que eu estou hoje. Uma pesquisa, estou fazendo uma pesquisa. Depois que conectou com um profissional, é paciente. Aí ali dentro é a regra médico-paciente. E mesmo que ele fosse transferir, o Dr. Fábio vai transferir alguém para a Juliana, né? Psicologia, então a urologia. Tem que ter o aceite do paciente. Também, né? Tem que ter. Mas aí a gente vê, tem um monte de convencimentos aqui nessa história, né? Mas a nossa estratégia, a nossa verdade, né? Porque no meio de tudo isso é muitas verdades. A gente vem até aqui, a decisão é do paciente. O doutor vai até aqui, a decisão é dele. Daqui para frente é mudança de hábito, é educação, é orientação, é conexão com os profissionais que vão fazer parte, né, do plano. A tecnologia em si, ela tem que ser facilitadora para o Dr. Fábio. Imagina hoje, ele já tem pacientes. Juliana já tem pacientes. Todos os dias tu tem pacientes, conversa todo dia. Então, fazer essa organização dos dados é o papel da IA. Vamos esquecer um Excel, vamos esquecer uma pasta cheia de documentos, vamos esquecer isso. É um histórico, é uma inteligência que não é só da IA, é de uma equipe de tecnologia também, e que organizou esses dados, organizou a tomada de decisão. Então, a gente tenta ser eficiente nesse sentido, né? O MedMap, vamos falar, MedMap entre nós aqui. Ele tem que nos ajudar a mostrar o que é alerta, né? As linhas vermelhas da vida, assim, mas espera aí, eu posso mudar isso aqui ou não? Mas quem configurou tudo isso é o melhor especialista da sua área. A gente convidou a dedo as pessoas que iam fazer parte disso aqui. Pessoas que já têm artigos, que já têm um cenário acadêmico de altíssimo nível, que estão em produção ainda, vou falar produção porque estão atendendo, estão pesquisando, estão transformando, né? E ainda estão dispostos, né, todos os profissionais, a expandir isso. A gente está em Caxias, eu não posso atender ninguém em Oregon, em outro país, em algum lugar, com a minha técnica? Claro que sim. Então a tecnologia, ela permite. Tem mais gente para eu atender em algum outro lugar do país? A tecnologia permite que a gente conversa, né? Vamos conversar com mais pessoas. Agora, a decisão de atender todo mundo é na frente. Assim. O nosso papel do MedMap é ouvir todo mundo, é realmente mapear isso. A gente mapeia a medicina, médicos, profissionais da saúde com essa questão de ouvir, né? De conversar com as pessoas de uma maneira mais fácil. Né? E dentro do MedMap vai ter conversas somente das pessoas explicando e trocando ideias, ou a gente colocar exames de imagem, a gente consegue colocar tipo exames de sangue, espermogramas. Isso o paciente coloca e por livre e espontânea vontade assim vai lá colocar, ou a ideia é isso, é a gente começar direto já do exame já ser inserido e aquilo já fazer parte, e a avaliação da Juliana também vai estar lá dentro para o Fábio conseguir, a IA pelo menos organizar para chegar a informação. Exatamente. Tudo isso já funciona assim. Então, numa primeira conversa, tu recebe um link do MedMap hoje, tu já vai preencher ali, tu vai se identificar, porque se tu recebeu é porque um profissional disparou. Por exemplo, assim, Celso, eu vou fazer uma consulta, chega um paciente, tá? Tá perguntando como é que as pessoas chegam no consultório, tá? Ele chega, antes de ele agenda a consulta, o MedMap já vai encaminhar para ele uma anamnese, que a gente estruturou uma anamnese bem completa, onde a gente vai ter todas as informações básicas. Então, quando o paciente senta na minha frente, eu já tenho o histórico, eu já li, eu já sei a situação dele. Né? Eu também encaminho para ele, eu e todos os médicos, né? Uma avaliação inicial.
que a gente tem uma avaliação para ver como é que está a inflamação, como é que está o mapeamento dos pilares de vida dele, como é que está a questão de ansiedade, de depressão. O doutor Fábio colocou sobre questões de urologia, a doutora Eleonora tem questões até de diabetes, né? De validação ginecológica, enfim, de todas as áreas, a gente tem de todos os médicos, que cada um vai encaminhar de acordo com a sua área. Então, assim, no momento que o paciente chega e senta na nossa frente, a gente já tem uma consulta praticamente pronta, a gente já tem todas as informações, né? E a partir daí, sim, respondendo isso, né? Sim. O paciente pode, né, no momento que ele encaminha essa anamnese, ele pode já subir esses exames e eu falo assim, poxa, eu não preciso chamar de novo os exames, não preciso solicitar, já estão aqui, né? E aí, na consulta, eu percebo, mas realmente, esse paciente tá com depressão, mas eu estou percebendo que ele tem algumas outras questões. Eu acho que ele precisa ser atendido pelo Dr. Fábio, né? Daí vai encaminhar. Aí o Dr. Fábio vai acessar na plataforma, ele não vai precisar anamnese, ele não vai precisar contar tudo de novo, nada. Ele tem todas as informações que estão ali, então ele já ganha muito mais tempo e mais informações para desenvolver a consulta dele. Então essa seria uma dinâmica, mais ou menos, do que é o MedMap. O que cada um desenvolveu? Isso é interessante. Isso que o Gustavo falou e a Juliana falou, eu acho que é muito, muito interessante. Cada um, baseado no seu conhecimento, colocou dados e questionários de validação que são totalmente validados. Sociedades internacionais, sociedades nacionais, porque aí tu já chegas, ou seja, não tem como alucinar esse dado. Ele já vem assim feito, tá aqui, ó, pá, tá aqui no teu colo, Celso. Bom, agora tu vai olhar e tu vai ver, essa é a grande coisa. O profissional vai avaliar e vai ver se realmente essa informação é de boa qualidade ou não. Isso aqui não me interessa, isso aqui me interessa. Mas já fica tudo lá dentro. Por quê? Porque na hora que eu passar para a Juliana, daqui a pouco uma informação que passou batida para mim, que talvez para mim não fosse importante, para a Juliana é vital. E muda o jogo. Então tu imagina esse camarada, ele não tem mais erro na vida dele, ele tem um plano de vida, o que ele tem que trilhar. E aí são vários profissionais ali dentro, de várias áreas. Ou seja, qual é o grande problema que eu vejo hoje? O camarada chega com 30, 35 anos de idade, onde é que eu vou? Aí vai perguntar lá para a amiga dele, ou para o amigo dele, tá bom, mas quem é o médico que tu vai? Vou em tal fulano. Mas alguém orientou o que ele deve começar a procurar? Alguém orientou como é que ele tem que fazer da vida dele? Talvez ninguém tenha orientado. E na hora que ele tem esse questionário, esse link, e ele já manda um questionário bem extenso, claro, cada um querendo mais informações ou menos informações, tu consegues avaliar melhor e tu já consegue disparar melhor para ele não ficar perdido. Porque daqui a pouco eu vejo, ou a mesma IA vai me orientar. Fábio, tu não te deste conta, mas esse paciente talvez tenha um risco maior de depressão, baseado no que tu está me falando. Meu amigo, manda para alguém que sabe melhor que tu tratar isso. E ela vai orientar. Ou seja, esse cara vai estar sendo bem tratado sempre. E qual é o nosso problema, Celso? Quando eu tive que procurar tive uma situação odontológica, eu procurei o Dr. Celso, que ele me orientou com quem que eu tinha que ir, com quem eu tinha que ir, e aí eu cheguei e resolvi o meu problema. E se eu não tenho essa pessoa que me orienta direito? E se daqui a pouco tu não está totalmente ouvido? Tu estava bem ouvindo qual era a minha queixa. Mas daqui a pouco o paciente chega no consultório e passa batido uma informação que lá na frente vai ser importante. Com o MedMap isso não vai acontecer. Então é um plano de vida. É uma linha de vida. Tu imagina tu chegar assim, olha, meu amigo, olha aqui, ó, eu quero viver até os 90 anos. Bom, alguém vai ter que me orientar. Quem vai me orientar? O MedMap vai me dizer onde é que eu tenho que ir, onde é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer para melhorar minha vida. Tudo baseado em dados sérios e não baseados em dados que... E essa é a grande oportunidade que a gente também encontrou. Quando a gente tem esse mapa todo das pessoas, a gente entendeu essa fotografia geral, a gente consegue mostrar para o Dr. Fábio quem precisa dele. Porque ele está usando o MedMap, ele já desenhou uma linha de vida. Então, ele vai ter outra visão também do negócio. O Dr. Fábio é um produto, né? Ele tem que fazer esse serviço. Juliana também, então o MedMap ele mostra a vida longa assim, desse usuário com a gente. Aí para eles é o paciente. Né? Então, e a gente está falando aqui justamente do doutor que enviou o link para o paciente. A ferramenta, dentro do consultório do doutor, o MedMap, ele é um conjunto de ferramentas. Essa é uma etapa muito importante. Esses dados chegaram,
Como que ele acessa isso? Como que funciona nessa interface? Aí tem uma gestão de agenda, é uma agenda diferente das outras, é uma agenda que tu conversa com a agenda diferente, ela interage contigo, a agenda. Tem a parte de avaliações, onde tu vê todas essas pessoas, esses pacientes organizados, por critério que os profissionais definem, o que é mais grave, que demanda mais atenção e tudo mais. Vai ter uma consulta ativa, onde a nossa IA te acompanha numa consulta, ela ouve contigo, e tudo que ela sumarizar e preparar para ti, tu decide se está certo ou não, e aí sim a IA vai aprendendo contigo. E a IA ela é tão importante quando a gente fala de uma IA proprietária, que aí sim, a nossa IA se transforma no teu agente, mas ela não é um agente, ela é uma estrutura, uma vida ali com os dados, ela trabalha dados. Tu, com o teu currículo, teu RQE, tua formação, ela se adapta para ti. Teu perfil de atendimento, como que tu atende, como que tu gosta de conversar, tem tudo isso dentro do MedMap. Gestão financeira, diversas funcionalidades. Né? Uma biblioteca muito inteligente, que tudo que tu colocar na tua biblioteca, o teu agente aprende contigo. E aí só o que tu permitir vai para a IA. Então tem muita questão importante ali que a gente estruturou. E de novo, o profissional ele escolhe o que faz parte do dia dele. Não adianta jogar um monte de funcionalidade. A gente estudou muitos sistemas, né? Vários sistemas, muita coisa. Então não, esse sistema, inclusive, ele define, ó, para o teu perfil, essas funcionalidades fazem parte do teu dia. O resto nem precisa usar, tipo isso. Então, é o que realmente te torna mais seguro, eficiente, com informação. A pessoa chega na tua frente com toda a informação já na tela, tu ganhou tempo para falar, para olhar, para sentir, para poder realmente resolver, né, essa questão. Então, a nossa intenção com o MedMap é isso. É uma ferramenta que estrutura, vai organizar isso, mas quem decide é o profissional. Ou seja, né, Gustavo, muita gente pergunta, a IA vai substituir o nosso trabalho? Não. Ela vai amplificar e melhorar. Ela otimiza. Ela vai muito. facilitar o trabalho, ela vai pegar esse dado e vai te orientar para onde tu vai ter que ir. Então, na verdade, não é perdermos espaço. E não vai acontecer isso nunca. Não. Essa é uma maneira de o paciente, que é o grande objetivo, sair ganhando. E eu sou usuário do MedMap. Eu quero ele. Eu quero que ele me diga, Fábio, tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai para lá, tu vai para lá. Porque muitas vezes eu não tenho nem tempo de pensar. Porque a gente está sempre correndo. Quem é que não está sempre conturbado, correndo, fazendo um monte de coisa? Né? E isso é uma situação que se tem, né? Que é muito complicado. Cada vez mais a gente trabalha. Tanto é que às vezes eu fico pensando, poxa vida, o paciente chega lá na Juliana e ela orienta. Como é que aquela mudança vira um comportamento? Uma das coisas mais difíceis. Às vezes tu vai no médico e ele te diz, faz isso, isso, isso. Vai lá no dentista e ele diz, faz isso, isso, isso. Mas quando é que ele consegue virar um comportamento? Talvez a IA vai ajudar aquilo a virar um comportamento na tua vida. E não simplesmente ensinar. Ela vai te dizer, cara, é isso que tu vai fazer quando tu vê. É a mesma coisa da tua corrida. Quando é que começou a virar um comportamento tu te acordar de manhã cedo e para correr? Não foi de uma hora para outra. Ela foi mostrando, 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 tu vendo a necessidade, tu sentindo o benefício e dizendo, cara, isso é minha vida agora. E é o que a IA vai fazer. Ela vai mostrar, vai orientar, e daqui a um pouquinho o teu comportamento muda, tu como pessoa. E isso que eu acho que é bárbaro. É mudança de paradigma, mudança de comportamento. Ela amplifica o teu conhecimento e distribui. Ela vira um grande Falcão, Paulo Roberto Falcão. A mensagem chega lá, eu vou dizer, para lá, é para cá, para cá, para cá. Ela limpa a jogada e ainda diz para onde que tem que ir a informação. Só que de 1978 para cá tem outros caras melhores assim para a gente poder falar dessa distribuição. Já faz alguns anos que tem outros profissionais assim, da bola. Eu sou meio velho, mas igual o Falcão não tem. Ah, tá certo. Não, o que eu penso de verdade assim? Eu acho que a IA ela vem para agregar em todas as áreas. Sim. Não tem discussão quanto a isso. A gente imagina que ela tem que ser bem usada, obviamente, né? Claro. Tipo, essa questão de que as IAs hoje, elas respondem
às vezes errado alguma coisa que a gente pergunta, é basicamente pelo banco de dados que ela tem, obviamente. Eu acho E isso é o bacana. Exato, né? Isso que é o joia. Então, tu abastecer essa IA para ela nos responder de uma forma que seja mais assertiva, vai depender de como que a gente alimenta essa IA. Tá, né? E a gente imagina que isso vai crescendo com o tempo e que vai cada vez mais sendo mais assertivo. Ela pode, em algum momento, não dar a informação 100%, mas com o tempo, quanto mais a gente alimenta e dá bons retornos, né, eu acredito que isso vai melhorar. Em todas as áreas, a gente não pode achar que elas vão tirar ela vai tirar o emprego, vai tirar o trabalho de gente que faz coisas repetitivas, né? Mas profissionais, grandes profissionais, a IA ela vem para cutucar os grandes profissionais a aprender mais, ter mais informação e trazer melhores resultados para os seus pacientes na nossa área, né? Que a gente fala na nossa área, em todas as áreas, na engenharia, na medicina, enfim, em todas, no esporte, né? Tipo, tu tem outras informações imagina o Falcão com a IA, como é que ele ia ser, né? Talvez ele fosse um cara que tivesse a informação antes de que você tá lá abaixo do Falcão. Mas olha, quando tu vai fazer um escaneamento todo radiológico para planejamento do que tu vai fazer. Cara, hoje o teu grau de assertividade é muito maior. Sim, sem dúvida. Mas a qualidade do teu trabalho melhorou. Isso, eu vou te dar um exemplo interessante do paciente que estava falando dessa questão de se adaptar à IA e de ela ir evoluindo, né? Ele era um engenheiro e para todos os pacientes que estão fazendo algum tipo de trabalho, porque assim, o que eu sempre digo, a terapia é uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, só que os problemas acontecem todos os dias. Então, dizer, poxa, agora eu vou esperar até a semana que vem para falar sobre... Não funciona assim, né? E tem pessoas que não têm condições de fazer terapia, porque não gostam, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, enfim. Tá? Então, assim, ela não é uma terapia, ela não substitui o profissional, mas ela dá um apoio muito importante, né? Ela acolhe, ela ajuda a pensar, ela orienta, ela faz a pessoa avaliar e pensar a respeito daquela situação. E a gente tem inúmeros resultados em dados numéricos de quanto reduz a ansiedade das pessoas, né? Então, assim, eu sempre repasso para os pacientes, olha, a gente está trabalhando isso aqui, vai conversando com a Ive. Entra ali, conversa com a Ive, vai mantendo uma conversa com ela. E depois, quando eles retornam, eu pergunto, está conversando? E vamos lá, a maioria das pessoas que usam, a grande maioria são mulheres, elas aceitam mais fácil. E esse rapaz, quando ele chegou, eu disse, engenheiro, né, mais rígido, mais cético, eu disse, não vai usar, mas enfim, encaminhei. E ele voltou e disse, não, estou usando. Eu estou me surpreendido, estou usando, estou falando com ela todos os dias, porque ela ainda tem a capacidade de te chamar, né, do programa, ela pode te chamar, oi, estou no horário, vamos conversar, enfim, tem toda essa, a pessoa pode adaptar a sua agenda. E aí eu perguntei para ele assim, o que tu tens achado, né? E ele disse assim, eu te confesso que eu fui testar. Eu disse, testar? Eu disse sim. Eu fiz a mesma pergunta para a Ive, eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT e para o Gemini. E eu te confesso que a melhor resposta foi a da Ive, porque foi uma resposta mais verdadeira. E eu achei muito engraçado que ele disse assim. E o mais engraçado é que quando eu escuto a Ive me respondendo, porque ela é com voz, né, também, parece que eu estou escutando a tua voz. E eu disse, poxa, que legal, né? Porque a gente trabalha todos os dias, a gente conversa com a Ive todos os dias e está ajustando também, a gente está cuidando. E eu achei interessante quando ele disse, parece que eu estou ouvindo a tua voz. Isso é muito importante. Então, é um apoio muito efetivo. As pessoas, ela vai aprendendo. E a gente passou por vários MVPs, né? Há 3 anos que ela é essa Ive de hoje, né? A Ive, o MedMap é agora, é uma plataforma que está indo para o mercado. Mas a Ive, então, ela demorou para chegar nesse formato, para a gente conseguir realmente. A gente passou por uma avaliação em massa de doenças crônicas, pessoas que precisavam de suporte e não tem disponível no mercado, não tem tanto psicólogo, não tem tanto psiquiatra disponível. Então, a gente virou uma ferramenta para fazer esse trabalho, mas sempre com a intenção de aprendizado e nunca substituição, sempre nesse sentido. E a gente está chegando num estágio aqui da Ive que a gente gostaria mesmo, assim, que todas as cidades tivessem a Ive. Violência doméstica, toda essa questão de alcoolismo, tudo. Professores, brigada militar, bombeiro, todo mundo, serviço. E a gente já vê isso, a gente já está presente em várias cidades. Então a Ive virou esse suporte também. É um acolhimento, é uma escuta. E a gente vai ouvir muito ainda, né? Escuta ativa, né? Já existe escuta ativa, e é o que a gente na origem, né? E aí o MedMap, ele entra para dar continuidade a isso, né?
A gente encontra oportunidade, um mar de oportunidade. E a gente percebe que o MedMap ele se tornou um hub, um ponto de encontro. O Celso é convidado a usar o MedMap, vai fazer parte da linha de vida de alguém. E não é de uma pessoa só, imagina que vai ter muitas. E aí o trabalho da nossa IA é sim ser o teu agente para tu poder atender mais gente. Então, diversas questões. Começou como um projeto de IVE e depois criou-se o MedMap. Como que funciona isso? Tipo, vocês... porque isso, claro, gera custos para desenvolvimento, bastante, a gente imagina isso, né? E como que isso, então, começou com uma IA que seria para atender pessoas e depois se criou, talvez, um aplicativo, as pessoas elas acessam via computador, como que funciona o MedMap, a princípio? MedMap, então, por link recebido ou por e-mail ou por WhatsApp, no dispositivo que tu tens, pode ser no teu computador, tem onde um for. Aplicativo? Não tem um aplicativo. A origem não é o aplicativo. Mas depois, quando tu recebe o plano de vida, tu instala um aplicativo. Aí só para acompanhar o quê? A gamificação da vida. O plano de vida ele é uma gamificação. Então, tomou água agora, Celso, tomou água, correu, subiu a escada ou andou de elevador? Fez a alimentação correta? Porque é preventivo, é vida. Fez os exames que precisava? Aí entra a gamificação. Agendou a consulta. Agendou a consulta, conversou com o Dr. Fábio, o que tu achou? Inclusive, ele tem uma sequência muito importante assim, da vida, mas na linguagem do usuário, no perfil dele. Então, o aplicativo não é do MedMap, é do usuário. É como se fosse aquela sessão lá onde eu vejo a minha ficha, o meu prontuário. Inclusive, é ali que ele decide se ele quer sair ou não, quer apagar tudo ou não quer mais. Isso a gente permite, né? Os dados são do paciente. Ali ele já é paciente. Né? Naquele estágio já é paciente. Então, ali se instala um aplicativo. Antes disso, é plataforma, médico, paciente. E antes disso, é essa consulta, né? Essa eu não vou falar consulta porque não é uma consulta médica aqui, né? É uma pesquisa. Esse ponto é uma pesquisa escrita por especialistas. Para depois chegar numa consulta e depois chegar no aplicativo. A gente não fez sentido para a gente desde o início. Na IVE também não é um aplicativo. Temos aplicativos, claro que sim. Mas a IVE, desde o início, pela questão de LGPD e uma IA proprietária independente de um Google, de um Facebook, uma Meta, né, de coisa assim, a gente não colocou em lojas o nosso aplicativo. A gente não fez isso. Tanto que o nosso maior, vamos pensar, onde a gente está inserido hoje, mais de 1.000 empresas na região, uma comunidade toda usando aqui na região, em outros lugares do país e fora do país, é tudo através de QR Code, que ele vai espalhando, vai chegando. Então, a gente tem embaixadores, em cada lugar tem embaixadores. E os médicos convidados, os profissionais de saúde se tornam embaixadores agora para o MedMap. Porque a gente está melhorando, está otimizando a rotina do profissional. Organizando o teu consultório, a tua rotina, tua papelada, os teus exames e tudo mais, joga para cá. Então, esse é um próximo capítulo da nossa vida, né? Então, existe uma empresa IVE e agora tem uma empresa MedMap. Então, esses são 2 projetos do mesmo grupo. Então, é isso. Eu tenho mais umas perguntas, eu sei que nós estamos acabando o nosso episódio de hoje, mas a gente vai continuar no próximo episódio. Eu convido todos a acompanhar, que a conversa está ficando boa, né? Então, a gente começa a aprender algumas coisas, já tem um monte de ideias para o negócio, sabe? Qualquer coisa que a gente vai conversando, a gente vai ter ideias, às vezes loucas, às vezes factíveis, né? Então, eu acho que faz parte de quando a gente está desenvolvendo, e vocês devem ter tido esses brainstorms, assim, tipo poxa, mas e se nós fizéssemos um aplicativo que o cara pendurasse no pescoço? Não, mas isso aí não dá. Não, mas é uma ideia, vamos pensando em ideias para que aquilo fosse desenvolvido. E se nós falássemos com o Trump, sei lá, para botar nos Estados Unidos, e se nós falássemos com o Xi Jinping para botar na China, veja, tem um montão de ideias. Vai fazer? Não dá, né? Não sei, talvez... A gente gosta dessas ideias, a gente discute, o Dr. Fábio trouxe muita provocação. A Juliana criou uma telemedicina que te avalia durante a vídeo. Então são várias questões legais. E quem sabe essa IA, ela compartimentalize, tipo, regiões, trabalha em várias línguas. Então aí, nós estamos começando a ter umas ideias diferentes. Se você também tem umas ideias, está pensando... Pode deixar nos comentários aí no próximo episódio, a gente, quem sabe, responde para vocês, né? Claro. E não podemos deixar de agradecer os nossos parceiros Digitals, Paris Saint-Germain Academy, Scal e Conception, que estão sempre conosco aí.
próximo episódio a gente vai conversar um pouco mais. Eu queria, antes de finalizar esse episódio, vai ter um congresso aqui da SCAL Summit, né? Vai ter os... Exato. Não, a gente convida todos os dentistas de todas as áreas, a gente vai fazer na verdade, é um dia lá na SIC, em Caxias do Sul, e a gente está convidando todos os profissionais. Serão 6 professores falando da parte de prevenção, a gente está aqui falando de prevenção, né? Prevenção e a parte de restaurativa, restaurações, né? Para quem não sabe, né? A gente às vezes quebra um dente, né? Tem que arrumar. Então, são basicamente para os dentistas, então, prevenção e a parte de dentística. Estejam todos convidados, entrem em contato a partir de nossas redes da SCAL. Vai ser o nosso evento anual. Então, a gente está esperando mais de 200 pessoas na SIC, Caxias do Sul. E o nome do evento é SCAL Summit. SCAL Summit. Eu ouvi falar que se tu participa, parece que tu está no Sky mesmo. Isso aí. Tão bom que vai ser o programa. Exatamente, vai ser fantástico. Né? Agradeço a oportunidade aqui de poder falar, então, obrigado. Mas assim, pessoal, entre em contato pelas redes. Eu tenho certeza que as vagas vão se esgotar rapidamente. Então, você, dentista, que queira ir para um outro patamar de odontologia, a SCAL Summit vai ser lá no dia 21 de outubro, em Caxias do Sul, na SIC. Muito bom. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, então. Até o próximo. Até mais. Até mais.